Bem-vindo ao podcast Indústria Criativa, o podcast sobre a essência do negócio. Estamos aqui com um convidado excepcional, mas antes de falar sobre ele, eu quero agradecer aos meus parceiros. Eu sou Fernando Leb, fundador da agência Leb. A agência que está no Grupo Partners e nós estamos aqui gravando na sede do Grupo Partners em Belo Horizonte. Queria agradecer a FIENG e ao P7 Criativo, que estão nesse projeto desde o início, nos apoiando. Para começar, eu sempre estou começando agora com um poema de cordel. Vamos ver se vai funcionar. Muito bom, vamos Tem lá. funcionado. Tem gente que entra no forno com medo de se queimar. Ele entrou para criar o que o mercado não soube fazer. Pão sem glúten, que não precisa de piedade para agradar. Produto que cura a restrição sem o sabor comprometer. De BH fundou uma fábrica para quem não pode comer. O que a maioria come sem parar para refletir. Fez da limitação alheia o motivo de empreender. Bem-vindo ao programa, Leonardo Purri. Que prazer. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. E adorei o poema, depois eu quero uma cópia. Eu mando, sim, depois eu te mando. É bom para descontrair, né? Esse início de programa é sempre mais tenso. E aí eu vi essa ideia num evento e achei genial. Eu falei, vou trazer também, vamos brincar um pouquinho com as palavras, que acho que é uma das nossas funções. E fez com habilidade. Obrigado. Léo, nós vamos falar muito de off-gluten, mas eu queria antes entender um pouquinho da sua trajetória. A gente fala muito de marketing nesse programa, mas eu sou apaixonado com vendas. Nós estamos falando de indústria, de criatividade, eu acho que tem tudo a ver. E você é um vendedor nato, né? Conta um pouquinho dessa história sua. Rapaz, eu sou um vendedor nato. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, fazendo plantões em prédios de apartamento, lançamentos de prédios de apartamento no mercado imobiliário. Com 20 anos, ainda na faculdade, 21 anos, 20 para 21 anos, eu já tinha uma empresa, sócio do meu irmão, numa empresa que na época fazia transcodificação de videocassete, consertava equipamentos, filmadoras. Empreendedor também, nada. Né? Empreendedor, nós fomos 18 anos, fomos sócios nessa empresa, migramos para automação industrial, depois fomos para a área militar. Quando o Código Brasileiro de Trânsito foi criado, a gente era a única fábrica de radares de trânsito do Brasil. Depois eu acabei me afastando da iniciativa privada. Fiquei 12 anos no setor público, em cargos técnicos, sempre ligados à gestão, ao modelo de gestão. E, inclusive, foi onde eu entrei no abastecimento agroalimentar. Tive 3 anos e meio na Ceasa Minas, na diretoria técnica operacional, assessorando a diretora Ana Pascoal. E tive como chefe de gabinete da Secretaria de Abastecimento de Belo Horizonte. E aí conheci esse universo. Quando eu me cansei de ficar no setor público, já não estava mais dando conta, comentei com meu irmão, que é meu sócio, Adriano, né? Nós somos uma empresa familiar, eu, meu irmão e a esposa dele, Daniela. E eu comentei com ele no almoço de domingo na casa dos pais, que eu ia voltar para a iniciativa privada e abrir uma empresa. E ele me falou, olha, nós estamos com uma indústria, você está sabendo... Nós vamos participar da primeira Super Minas e o cara que coordena meu comercial teve uma dengue, infelizmente ele morreu. Vai comigo para Super Minas, velho, me ajuda nessa. Você é bom de venda, nós já trabalhamos 18 anos juntos. Eu falei, segunda-feira, manhã de manhã eu estou na Off-Gluten. Assumi a área de vendas da Off-Gluten. 4 meses depois eles me convidaram para me tornar sócio. Comprei cotas da empresa, me tornei sócio. Isso foi em 2017, aqui estamos. E depois disso a gente trabalhou muito o modelo de negócio. Em algum momento a gente entendeu que a Off-Gluten era uma startup, era uma food tech, que a gente tinha disrupção em muitas coisas. E que isso fazia muita diferença da forma de enxergar o negócio, em buscar escala, em buscar experiência, em trabalhar canais digitais, sair um pouco do varejo, que é a nossa essência, B2B2C. E vamos tocando. A história é mais ou menos essa. Nossa, que maravilha. E então, na indústria mesmo, é a sua primeira experiência? Apesar dos radares, você não Eu tive indústria eletrônica, exatamente, numa área muito diferente. Na indústria de alimentos, com industrialização de alimentos, é a minha primeira experiência. É um outro mundo, né?
é um outro universo e carregado de responsabilidades muito mais rigorosas, porque principalmente a gente que trabalha tirando ingredientes que são alérgenos, você tem um negócio chamado PECAL, que é o Programa de Controle de Alérgenos, você tem uma lista da Anvisa que lista 18 alérgenos, uma legislação específica, e a gente tem que ter muita responsabilidade com isso, porque eu adoro comer os produtos que são muito gostosos e que são bons para mim, eu me sinto melhor. Eu tirei um ponto no cinto sem perder 1 quilo, você desincha. O glúten é muito inflamatório, o açúcar é muito inflamatório, a lactose é muito inflamatória. Mas tem gente que não pode, que realmente se comer vai passar mal. E a gente recebe e tem que honrar a confiança que as pessoas nos dão. Num supermercado, uma vez, eu fazendo uma degustação, com a bandeja na mão, ensinando uma degustadora como é que era, ela estava muito passiva, eu falei, me presta isso aqui. E ofereci para uma senhora, ela falou, era um pão, estava servindo um pão, com um patezinho. E ela falou, é sem glúten mesmo? Eu falei, essa é uma pergunta de quem tem intolerância. A senhora tem doença celíaca, a senhora tem algum nível de intolerância? Ela falou, eu não, mas ele tem. E apontou para uma criança de uns 3 anos no carrinho. E eu falei, nossa empresa tem laudo de isenção de glúten, os produtos foram testados em laboratório, nós temos laudo de todos os fornecedores, tem rastreabilidade para frente e para trás. Eu pego um produto e falo, a farinha que foi usada, farinha de arroz que foi usada nesse produto, eu falo o dia que ela entrou na fábrica, qual é o lote, quem foi o fabricante, em que produto essa farinha foi usada, e te falo onde tem um produto desse lote em qualquer lugar do Brasil, porque o produto, eu rastreio o produto. Nós nunca precisamos fazer um recall, mas se um dia precisarmos, está tudo pronto para isso. E ela pegou esse pão e deu para o filho de 3 anos. E ele disse, mamãe, é pão. Ela falou, é pão, mas esse pode. Essa mulher, eu tenho que honrar a confiança, porque ela não colocou na boca dela, colocou na boca do seu filho. Então a gente, assim, a indústria de alimentos, ela traz essa perspectiva, que é muito especial. Tem que ter uma coragem muito grande para fazer o que vocês estão fazendo. Primeiro, porque é isso, né? A legislação ela é muito forte, ela é muito grande para isso. A responsabilidade também para produtos normais, se você pensar, né? Agora, produtos que eu estou chamando de anormais, que são tiradas características, teoricamente características, né? Tem uma dificuldade, tem uma inventividade, uma criatividade para fazer esses produtos muito grande. Então, a princípio, coragem. Eu acho que genial essa coragem. E nós vamos falar muito também de mercado que vai de encontro ao que o mercado está pedindo até, né? Então, ao mesmo tempo, é uma coragem que eu já participei de alguns lançamentos de produtos relativamente saudáveis lá atrás que não performaram. Então, ainda tem essa questão, porque será que vai performar? Será que esse produto tem as pessoas que não podem consumir de verdade, mas elas realmente vão dar um volume para eu ter margem, para eu ter volume de venda? Então, tem várias preocupações do empreendedor nesse sentido, né? Sem dúvida. Eu chamo esses produtos de especiais. Especiais. Porque a gente quer realmente entregar muito valor. Então, assim, uma coisa que eu faço, e faço muito nas vendas, principalmente quando eu estou com um comprador muito duro na minha frente, uma rede de supermercado, eu levo o produto pronto, cara. Eu levo um isoporzinho forrado de papel alumínio com a coxinha quentinho, palito dele, seca presa, quentinho. E abro aquilo na mesa do cara. Levanta a gente do outro lado da sala. Eu falo, agora experimenta. Pega a coxinha que você gosta, da lanchonete que você gosta, experimenta. Nós já fizemos teste com universitários. Foi da coxinha especificamente, com 4 marcas diferentes, uma delas a nossa. E é escrito 1, 2, 3, 4 em uma prancheta. E a nossa foi avaliada como a mais saborosa pela maior parte, por 75% das pessoas que estavam lá. Então, assim, a gente realmente tem produtos que não são de panificação tradicional. Fazer isso entregando o sabor que a gente quer, que a gente acredita que as pessoas merecem, inclusive nós próprios, porque eu sou italiano, descendente de italiano, mineiro descendente de italiano. A mesa para mim é um templo, é um lugar sagrado. Eu sento na mesa para comer coisas muito saborosas, para compartilhar os melhores momentos com as pessoas que eu amo. Eu não sento na mesa com qualquer um, nem para comer qualquer coisa. E aí a gente realmente entendeu e a gente se dispôs a
desenvolver isso. Tem produto, Delícia Caprese, o nosso produto mais recente. Nós demoramos 2 anos para desenvolver o Delícia Caprese, que é um empanado vegano de tomate com um requeijão de castanha. Delícia, velho. Tomate, manjericão, tem bem italiano, né? Tomate, manjericão e queijo. Só que não é queijo com leite de vaca, porque nenhum dos produtos tem leite, né? Nossos produtos não têm nenhum aditivo artificial, eles não têm conservantes, corantes artificiais, aromatizantes, não tem leite, não tem glúten, a própria marca já denuncia, off-glúten. E quando eu falo que esses produtos são especiais, é porque eles não se destinam apenas às pessoas que têm alguma restrição. O nosso propósito é que todas as pessoas estejam na mesa. Então, se você for na minha casa, minha nora é celíaca, esposa do meu filho, mais velho. Minha nora é celíaca. Ela chega na minha casa e fala, sogrinha, adoro vir aqui, porque aqui eu fico... Posso comer à vontade. Posso comer à vontade, posso comer de tudo. E eu como até chumbo derretido, Fernando. Eu sou, nossa senhora, eu sou cão chupando manga. Não ligo pra nada, não. Eu gosto de coisa, gosto de comida caipira, tem fogão de lenha em casa, moro num sítio. Não tem problema. Mas você recebe uma pessoa e ela se sente acolhida, ela sente pertencimento, ela faz parte. Porque a mesa não é um lugar que você compartilha alimento. Muitas vezes o alimento é só um pretexto. Você vai encontrar com seus amigos, quantas vezes você vai encontrar com a galera da faculdade e fala, deixa eu dar uma forradinha que eu vou encontrar com a galera. Você come em casa, você não vai porque você está com fome, para alimentar. É isso mesmo. A mesa é o momento em que você compartilha o alimento, a bebida, as conversas, as histórias, os conhecimentos. E aí, realmente, a gente merece ter pessoas especiais e coisas especiais na mesa. Não, maravilha. Eu vou aproveitar, nós temos aqui, ó, um Esse palito de quê? Isso. Esse aqui, ó. Palito de quê? Porque não é de Não queijo. é de queijo. É de quê, né? E ele é de batata doce com quinoa e cúrcuma. E eu vou experimentar. Primeira vez que eu experimento num podcast. Aí fica à vontade. É mesmo? Vou fazer a mesma coisa que eu adoro. Olha como é que ele fica, igual. Tá vendo esse puxadinho? Isso pra mim é mágica, rapaz. Eu não sei fazer isso, não. Interessante. Né? Pessoal de desenvolvimento de produto, eu realmente tiro o chapéu. Não tem o sabor de queijo, mas é bom. Né? Uhum. Gostei, muito bom pra mim. E esse ficou no ponto pra mim, que é crocante por fora e macio por dentro. A textura realmente é muito parecida com o palito de queijo. E o sabor tem batata doce, quinoa e cúrcuma. Quinoa não se sente tanto, mas os dois se sentem. Bem gostoso. E a cúrcuma com uma série de vantagens nutricionais, é anti-inflamatório e tal. Então a gente acaba buscando sempre aliar as características de nutrientes, de tirar aqueles nutrientes que afastam cerca de 85% das pessoas da mesa. Quando você tira aditivos, glúten e leite, você devolve para a mesa 85% das pessoas que estariam fora por algum tipo de alergia. Por algum tipo de alergia, de restrição, a um desses componentes. Até as linguagens, eu estou aprendendo aqui, aproveitando para aprender, tá? Então eu falei algumas bobagens, mas tudo bem. Não tem bobagem. O Léo vai me corrigindo aqui. Tá tudo ótimo. Mas a Maravilha. gente junta, então, essa questão dos nutrientes, a questão do sabor e a questão das características nutricionais. Então, é uma tabela nutricional que todo nutricionista fica feliz de ver e fala, não, é legal, eu posso prescrever, é legal, olha a lista de ingredientes, sua avó lê a lista de ingredientes porque não tem nenhum nome complicado, é batata doce, é cúrcuma, coisas que todo mundo conhece. Leandro, quer experimentar? Pode experimentar, que eu vou aproveitar aqui. Leandro Ottoni ali, que é fã. Ottoni. Pode ver a gente comer e não comer também, né? Feio. Muito bom, tô comendo o segundo já. Mas vou deixar para os outros que daqui a pouco eu busco. Então, ó, vamos falar um pouquinho dos produtos, né? Então, palito de quê? Aí tem um pão de quê também. Exatamente. Né? Pão de quê e palito de quê. Isso aí. E aí que é mais pro café da manhã, vamos pensar assim, né? Se for... Ou da tarde, lógico, esse produto, pão de queijo e palito de queijo, né? Se for ele é considerado, né? O pão de queijo é o produto mais consumido nas casas no Brasil inteiro, né? Então,
É o embaixador de Minas. Mas incrivelmente é o produto mais consumido. Ele é 2 vezes, se não me engano, tá? Essa pesquisa eu vi há um tempo atrás, mas ele é 2 vezes mais consumido que todos os salgados juntos que são consumidos em lanchonetes. O pão de queijo. Campeão. Ele é campeão extra. Então ele pode ser em qualquer momento. Mas se você for pensar na esteira do dia, né? Entraria num... Né, acaba que vocês cobrem várias frentes. Porque você tem um lanche... Tem alguns produtos que não estão aqui, Fernando. É porque como a gente não usa conservante, todos os nossos produtos são congelados. E aí essas caixas estão vazias. Porque o produto congelado ele ia molhar a mesa, ele inclusive ia descongelar. Uhum. Mas tem uma linha de pães. E aí nós temos 2 pães de forma. Entendi. Um que é de batata doce, que é bem neutro. Esse realmente topa tudo. Ele topa o salgado, ele topa o patê, a geleia, o sanduíche, o canapé. E um pão que é com castanha do Pará. E temos 3 ciabatas. Uma ciabata que é tradicional, uma que é com azeitonas pretas e uma com tomate seco. E essas 3 ciabatas não tem nenhum dos 18 alérgenos listados pela Anvisa nos seus regulamentos, nas suas legislações. Então são os produtos mais inclusivos, sim, possível. Eu acho que assim, esses pães, junto com o pão de queijo e o palito de queijo, seriam os produtos mais adequados para o café da manhã. Café da manhã. Nossa, mas só esses pães já deu vontade de comer também. Maravilha. E aí tem produtos para lanche, em geral, coxinha, delícia caprese que ele falou, empada, pastel, quibe. Loucura. Tem um nhoque, que pode ser servido como um prato tradicional, mas se você fizer num air fryer, ele vira um tiragosto, tipo uma mandioquinha, que né, o pessoal que é vegano, né, um nhoque de dos nossos 13 itens, 8 são veganos. Nhoque de mandioca pré-cozido. Então vocês têm 13 itens no total. São 13 itens no total, são 5 pães e mais 8 entre o nhoque e os salgados. Eu falo muito de marketing de várias frentes, e uma das frentes que a gente tem falado muito nos programas é a frente de produto como base para o marketing, né? Esse produto, além de produto, é propósito, né? Então, é muito interessante porque isso domina todo o posicionamento da empresa. Você vê, o nome, e eu queria chegar nele, vocês criaram Off Gluten. Apesar de ser off um monte de coisa, né? E você escolheu o glúten para representar esse off, né? Exato. Quando o Off Gluten surgiu, o Adriano e a Daniela, que são os outros 2 sócios, tinham lojas, eles vendiam produtos sem glúten. No boom do sem glúten, né? Teve um momento lá por 2013 que esse assunto ficou muito hypado, assim, estava muito em voga. Descobriram, basicamente, exato. Coisas, né? A medicina avançou, as pessoas começaram a ficar mais atentas. Lembro dessa época. Para a modificação genética que foi feita no trigo, que fez ele ter 400% mais glúten do que antigamente. Né? E assim, o excesso de glúten, o excesso de exposição ao glúten, inclusive, eu acredito que seja responsável por uma grande parte dessas restrições. E eles tinham uma loja e começaram com a Off Gluten para ser uma marca própria. Entendi. E aí, lá para 2016, eles optaram por fechar a loja e ir com a indústria para o mercado. Foi quando eu entrei para cuidar do comercial. E a gente realmente foi a mercado e de lá para cá muita coisa aconteceu. 4 ou 5 mudanças de embalagem, mudança de posicionamento de marca, mudança de modelo de negócio, de indústria tradicional de alimentos para food tech. Uma série de coisas aconteceram. Explica um pouco aí o que você considera essa food tech. Eu acho que o modelo de startups, né? O Manual das Startups é um dos meus livros de cabeceira, eu gosto muito. E o modelo de startup, ele pressupõe que você tem um grupo de pessoas, uma atividade econômica, buscando fazer com que ela seja repetível, escalável e disruptiva. E é exatamente o que eu enxergo no Off Gluten. A gente está em busca de um modelo de negócio que faça com que a gente escale mais, com que a gente cresça mais. O desafio de crescer é de todas as indústrias de pequeno porte. As indústrias que estão muito nichadas enfrentam esse desafio talvez de uma maneira mais forte.
E a gente é extremamente disruptivo ao fazer uma coxinha, fazer um salgado empanado, que não é pré-frito, que não tem ovo, que não tem glúten, porque além de não ter glúten em leite, que nenhum dos nossos produtos tem, e nenhum conservante, tem produtos que não tem ovo, tem produtos que não tem açúcar, Então são 18 alérgenos, tem as ciabatas que não tem nenhum dos 18 alérgenos. A gente dialoga com um monte de tribos e de tendências alimentares, mas a gente faz isso com muito sabor. Eu acho que isso muda muito a história. E uma outra coisa é que uma indústria tradicional alimentícia, se eu multiplicasse meu faturamento por 20, eu ainda seria uma indústria tradicional muito pequena, em face das grandes indústrias de alimentos que estão no mercado. Como uma startup, como uma food tech, eu coleciono uma série de êxitos muito importantes. Então a gente tem track record, a gente tem faturamento, a gente tem cliente, tem repetição, recorrência. Sim, a gente tem o modelo está validado. Então a gente tem uma série de coisas. E isso é importante, porque a gente hoje olha para a possibilidade de captação de investimentos e para o crescimento desse negócio em outras oportunidades, em outros canais de mercado. Hoje a gente está basicamente no varejo, distribuído em 2 canais, que é o autosserviço, que são os supermercados, e o que a gente chama de varejo especializado, que são os empórios e as lojas franqueadas, né? Mundo Verde, DNA Empório, Armazém Fit Store, nichadas, né? Nichadas nesse segmento. A gente tem um B2C hoje puro, só em Belo Horizonte e São Paulo. Mas a gente tem uma série de outros mercados. Você tem o food service, então levar isso para restaurantes, lanchonetes, que tem muita carência. A solução o propósito que a gente carrega, ele será atendido quando ele chegar a todas as pessoas em todos os lugares. Então tem muito espaço para crescer ainda. E para isso a gente realmente precisa ter um modelo que seja ágil, que seja esperto, que enxergue a oportunidade e que atue. A gente tem os hospitais, né? Hospitais e hotéis, o que a gente chama de hospitalidade. Sim. Então tem segmentos ainda para a gente, tem muito chão para a gente caminhar. Coisa boa, né? Boa! Para quem gosta de trabalhar, é uma Isso. pessoa que gosta muito de trabalhar. Sem dúvida. E fala com força, né? E vibra com o que fala. Isso é muito legal, é muito bom de ouvir. Aproveitando então, a fábrica está em Belo Horizonte, já estão pensando em expansão de fábrica, né? Porque já estamos fábrica pensando. desse tipo nasce querendo crescer. Querendo crescer. A gente já nasce esperneando. E estamos pensando sim. Coisa boa. E no varejo, você já está aonde? A gente tem hoje uma distribuição nacional. Então, na região metropolitana de Belo Horizonte, que é a nossa sede, a gente está nos 3 maiores redes de supermercados, que são Verdemar, Supernosso, Supermercados BH. Então, a gente está nas melhores lojas. Dominou o mercado. Estamos em vários empórios, nos melhores empórios da região metropolitana, e aí é difícil citar, porque eu vou ser injusto com alguém, que seguramente são muitos, eu certamente vou ser. E nacionalmente injusto. já chegou em... E assim, estou no supermercado Fortaleza, em Macapá, eu vendo em Fortaleza, a gente está na Casa Santa Luzia, no Quitanda, em São Paulo. A gente está assim, nos melhores varejos do Brasil. Hoje a gente tem muito orgulho de dizer que a gente está nos melhores varejos do Brasil. A gente está chegando num momento realmente de ir caminhando para os supermercados do interior, né? Então a gente está indo para as pequenas e médias redes de supermercado do interior. O estado de Minas Gerais tem um território maior que a França e tem 853 municípios. Então, Minas Gerais já é um grande desafio. E a gente fez uma opção ano passado por caminhar nessa direção e tem funcionado bem. Legal, muito bom. Marketing também é mercado, né? E observar tendências é fundamental. E eu acho que esses produtos, eu tenho certeza que os produtos que vocês lançaram lá em 2016, 2017, hoje estão fazendo muito sentido para essa nova geração. Porque eu não vou saber citar os números, mas a bebida alcoólica caiu. O consumo cerca de 30%, 40%. As marcas de bebida alcoólica estão se movimentando e comprando marcas mais saudáveis. As marcas de doces, açúcar, estão se movimentando para trazer coisas mais saudáveis. Isso Ferrero Rocher comprou
Bold. A Bold, que é, inclusive, de Divinópolis, mineira também. Que eu já fiz um trabalho para eles também, de guerrilha e tal. Então, você vê esse movimento do mercado e as marcas se mexendo. Então, vocês estão caminhando junto ou antecipando até um pouco esse movimento. Como é que você enxerga isso? Essa geração nova está consumindo mais ou você já está conseguindo pegar a geração ainda mais antiga? Como é que vocês estão trabalhando isso? Vocês têm pesquisa? Vocês têm algum tipo de trabalho com esse olhar? A gente já comprou pesquisas da Euromonitor, a gente está sempre conversando com Kantar, Mintel, Horus, Toluna, a gente está sempre olhando para os números, né? É um olho no gato e um outro no peixe, né? Não tem jeito. E ir para o mercado, né? Para a rua, para o chão de loja. E o que eu enxergo é que tem uma movimentação muito intensa, muito interessante acontecendo, uma mudança de comportamento mesmo. O low álcool e o no álcool está crescendo demais. Esse tipo de produto, né, as pessoas estão fazendo baladas de dia, baladas sem bebida. Tem um movimento muito legal acontecendo, é muito interessante. O que a gente percebe? Eu tenho um pé em cada lugar. Porque se, por um lado, eu já estou com essa marca no mercado, já estamos com uma jornadazinha, né, com alguns anos aí, 8 para 9 anos. A gente já tem alguma visibilidade, ainda tem muito desafio de branding awareness, esse é um desafio eterno, né? Sim. De levar a marca para o consumidor. Mas eu tenho muito o shopper que é a mulher madura. Porque quem consome, o meu customer, às vezes é uma criança, mas quem compra é a mãe dele, é a mulher que cuida da saúde da casa. Geralmente, o homem está querendo comprar itens de, né, cerveja, picanha. A gente até usa isso até como um estereótipo, mas brincadeiras à parte, é um pouco disso. E a mulher comprando mais esses itens de cuidado com a saúde. E depois da pandemia isso se intensificou. Porque começa a ficar muito claro para as pessoas que é melhor gastar um pouco mais em qualidade de manter a sua saúde do que perder a saúde e correr o risco de gastar muito mais lá na frente para recuperar ou não essa saúde. A pandemia trouxe isso muito, assim, de uma forma muito dura para as pessoas. E eu acho que isso também influenciou esse negócio. E esse público é um público a ser educado, né, também. Porque ainda o que eu vejo, tem pesquisa, tem clientes de alimentação também em outras áreas, é que ainda se há um consumo alto de óleo, há um consumo alto, né, de frituras ainda em casa. Então, se você pensar, é um movimento, tem muito, é o que você falou, tem muito chão ainda para vocês remarem. Tem muito chão. É um movimento maravilhoso. E toda mudança de cultura, ela demanda várias frentes, né? Primeiro, o awareness, né? O conhecimento, chegar, entender que existe, né? Depois, a mudança de comportamento, que aí é uma decisão que eu tenho que falar repetidamente na cabeça dessa pessoa que ela precisa daquilo para ela realmente tomar essa decisão. E o tempo, que isso acaba correndo no tempo, né? Então, vocês já andaram 8, 9 anos, mas quanto mais o tempo passa, mais fortes eles vão ficando. Isso eu vejo como um potencial. Eu entendo dessa forma também. Assim, eu sou de uma geração que consumia muito mais tabaco do que hoje, né? Cigarro era moda, as propagandas de cigarro eram as mais bonitas da televisão, as mais legais. Era um negócio legal fumar. Eu fui fumante dos 14 aos 24, parei rápido, graças a Deus, que é uma grande besteira. De uma geração que bebia mais, de uma geração que era diferente, o comportamento mudou. E mudou para melhor. E a gente tem alguns desafios. Essa questão de educar o consumidor, a nossa marca, se por um lado ela conta muito da gente, por outro lado muita gente tem o preconceito. Às vezes, eu mencionei aqui que às vezes eu participo, eu vou muito para o chão de loja, às vezes eu participo das degustações, inclusive fazendo a degustação, atuando como degustador. Porque eu gosto de ver a reação das pessoas, eu tenho o varejo como anteparo entre o meu consumidor e a nossa indústria. E quando eu estou diante do consumidor, para mim é uma experiência riquíssima, sabe? O que ele procura, o que está junto na cesta dele.
qual que é o momento de consumo, qual que é a recorrência, qual que é o ticket. Isso são informações que Valioso. o varejo não conta para a gente, elas são muito valiosas. E uma vez eu estava oferecendo para uma pessoa uma coxinha. Falei, eu queria, você aceita uma coxinha? Está quentinha, acabei de fazer, está uma delícia. Ela sem glúten. O cara falou, sem glúten e sem gosto? Porque tem um preconceito. E as coisas sem glúten, há 10 anos atrás, eram muito ruins. Sensorialmente, o sabor era muito ruim. E é difícil, isso é a coisa de educar o consumidor, de vencer o obstáculo cultural, ela passa por esse desafio. Né? E para a gente é muito fácil, quando você está diante dessa oportunidade, que eu falo, puxa, se você puder me experimentar, você me conta se ela é sem gosto, diz para mim. E aí o cara experimentou e falou, nossa, velho, se você falasse que era sem glúten, ninguém sabia. Eu sei que é assim, porque nós já fizemos casamentos, aniversários, fizemos diversos momentos que os nossos produtos estavam sendo oferecidos à mesa para todas as pessoas. Obviamente, um grande motivo para isso é quando tem alguém importante na mesa que tem restrição. E aí você quer que aquela pessoa esteja na mesa, que ela não fique à margem da mesa. Eu te chamo para minha casa, todo mundo está comendo uma refeição e você está no cantinho ali com um prato de salada separado. Você não está recebido, você não está na mesa, você está à margem. E isso já aconteceu com a gente. Posso te contar aquela história do aniversário? Pode. Muito maravilhosa. Cara, eu falo lá na fábrica com as pessoas que toda vez que surge alguma coisa estranha no telefone, que alguém pede algum negócio inusitado, para passar para minha mesa. O comercial é para isso. É o cara que tem que entender e tratar as dores, as demandas. E uma senhora, isso já faz uns 3 anos, 4, estava no telefone e ela me disse o seguinte, eu queria que vocês fizessem o aniversário do meu filho. Eu falei, olha, nós não somos um buffet, eu acho que talvez o pessoal do time tenha dito isso para a senhora e tal, mas eu queria entender o que está acontecendo, qual que é o problema? Ela falou, vou te contar, meu filho vai fazer 7 anos. Todas as vezes que ele vai no aniversário, quando ele volta chorando. Porque acaba o parabéns, todas as crianças vão para a mesa e ele tem intolerância a glúten e a lactose. E ele pega uma vasilhinha que eu mandei para ele, que eu faço as coisas com o maior carinho, as melhores coisas que eu consigo, mas ele não quer aquelas coisas. Às vezes são até melhores das que estão sendo oferecidas, mas ele quer estar na mesa. Porque estar na mesa não é só sobre comer. E eu queria que no aniversário dele de 7 anos ele pudesse estar na mesa, comendo qualquer coisa. Falei, deixa eu anotar seu telefone. Conversei com a nossa então sócia, Alessandra, pessoa maravilhosa, baixinha, coração desse tamanho, competentíssima, chefe de cozinha, gastrônomo. Contei a história e falou, vou fazer. Nós vamos fazer o aniversário desse menino. Doce é fácil. Você faz um brigadeiro, só você tomar conta dos ingredientes, não botar um chocolate que tem adição de glúten, ok. Você faz um cajuzinho, você consegue fazer. A torta eu faço. Eu farei a torta dele, salgados nós temos. Falei, ok, Ale, vamos montar um orçamento. Liguei para ela, fechamos, ela topou. Que ótimo, muito obrigada, vamos fazer. Foi buscar na sexta tarde, porque a gente não funciona no sábado, e o aniversário era no sábado. E ela, muito gentilmente, me convidou. E eu, claro, agradeci o convite, não fazia sentido ir para o aniversário da família, mas eu pedi a ela para gravar o parabéns. E ela gravou e mandou para mim. Fernando, assim, é muito emocionante, cara. Porque quando acabou o parabéns, todas as crianças, e principalmente o aniversariante, foram enlouquecidas para a mesa. Uma festa de 7 anos com uma mesa cheia de doce e salgadinho. Só que ele pegava um salgadinho, dava para um, doce para outro, pegava uma empada para uma, coxinha para outra. E uma hora ele pegou uma coxinha e ninguém estava olhando. Ele deu uma cotovelada no menino do lado e falou, olha para mim, é coxinha, vou comer. Então, isso para mim, Fernando, é a essência do nosso propósito. O marketing nosso, ele reside nisso. A gente quer incluir as pessoas na mesa. Esse cara, né, meu professor de marketing, saudoso Mauro Lauria, pernambucano, falava, o único lugar onde o marketing acontece é na mente das pessoas, é na mente do consumidor. É lá que você fala lâmina de barbear e o cara associa uma marca. Você fala esferográfico, o cara associa uma marca. É lá que o elo fecha. Eu sei que a nossa marca vai ser lembrada por esse menino, porque foi o primeiro aniversário da vida dele em que ele pôde estar na mesa com todos os outros. E aí, ele realmente era parte daquilo, aquilo era a festa dele, ele tinha pertencimento. Isso para mim é
assim, consagra o nosso negócio. Até respirar, né? Essa história emociona porque a gente não vive a vida de quem, né? Quem não tem, não vive a vida de quem tem, né? E o estar participando, né? O poder participar naturalmente, né? Sem exclusões é difícil, é difícil. E aí há uma dúvida muito grande no mercado, até aproveitando, para saber o que é propósito, né? Para identificar o que é propósito. E se fala muito em propósito, é muito bonito, mas tem marca que é muito difícil mesmo, de você, né, colocar um propósito ali, fica forçado. Mas quando você tem isso tão claro e vê os olhos brilhando de alguém que está vendendo isso, você fala, poxa, isso é propósito, né? Isso vale a pena eu trabalhar para isso, vale a pena eu criar mais produto para isso, vale a pena eu vender mais para isso, para chegar em mais gente, né? Então você vê que o propósito ele guia quando ele é realmente natural e real, né? E aí, por isso que eu falei que o marketing que une produto e propósito, ele é muito forte. Ele é muito forte. E eu falo muito sobre posicionamento no livro. Lembrei dessa mandala fantástica aqui. E aí põe na tela pra gente, Leandro. Aproveitando. Fantástico. Pro outro lado. 3 dedos pro outro lado, não? Deu. Aproveitando, então, olha como é que é interessante, né? Há uma discussão também sobre branding, né? O que é branding e tal. Que é muito parecido sobre o que é marketing, que é isso. É o que você constrói na mente do seu consumidor. Mas, para mim, tem uma diferença básica, e por isso que eu desenhei a mandala. Então, branding, para mim, é o núcleo racional da sua marca. Qual que é a sua racionalidade? Por que você criou isso aqui? Para quem que você criou isso aqui? Com qual objetivo? Com qual propósito? O propósito está aqui também. Então, isso tudo é racional. Você entendeu, foi construindo, ajeitando. Hoje você tem isso muito claro, mas até chegar nisso demorou um pouco, né? Sem dúvida. E aí você vai e acerta e afina. Então, esse é o núcleo. O núcleo não pode se perder, nunca. E aí, depois disso, até vou te perguntar, eu tenho uma mensagem emocional da marca. Vocês têm uma mensagem emocional da marca? Pensa aí, por exemplo, Red Bull da Asa, esse tipo que é uma tagline, uma assinatura, um slogan, que eu chamo de BE ali, é Brand Emotional Essence, é a mensagem emocional. Cara, nós já tivemos algumas. Teve uma época que a gente tinha, inclusive, uma camiseta, o pessoal adorava, que era assim, off glúten, sem leite, sem soja e sensacional. Sensacional. E depois teve uma outra que nós fizemos, que é gostoso e eu posso. E assim, hoje eu não tenho trabalhado com tanta clareza no slogan, a gente está inclusive trabalhando o nosso branding, esse é um trabalho que eu considero eterno, né? Ele é interminável. É isso, está ali para espalhar e tem que ser. Interminável. A gente está com assessoria, nós temos uma agência que trabalha com a gente, tem um Otônio trabalhando com a gente numa assessoria dentro da fábrica e a gente está construindo, mas eu acho que a mensagem é muito essa da inclusão, sabe assim? É colocar todo mundo na mesa, todo mundo na mesa compartilhando o mesmo alimento. É aquilo que eu falei no começo. Cara, eu só sento na mesa para comer coisas especiais com pessoas especiais. Eu não sento na mesa nem com qualquer um e nem para comer qualquer coisa. Eu acho que está claro o que você quer dizer, mas ainda não chegou o que você a precisa dizer. A frase, ainda né? não chegou. Tagline. Se precisar de ajuda, a gente ajuda a construir, tá? Muito bem-vindo. Vê se eu sou de recusar uma ajuda dessa. A gente gosta muito disso, né? À toa que eu pus no núcleo, né? Porque muito eu acho que isso aí é a essência da marca. A gente fala sobre a essência mesmo. E o Marcos Ferraz, que é o nosso diretor de criação, que é meu duplo, parceiro, irmão, abração, Marcos, é um cara que fez dedicação total a você de Casas Bahia, por exemplo. Que então, legal! É um cara, ele tá em São Paulo e tal, mas é um cara muito emocional, que acha essa essência, sabe assim? É fenômeno. E a gente constrói isso junto. Show. Com marcas. E aí, depois que você tem isso tudo aqui amarrado, aí você vai para as camadas. Então, o life aqui na mandala é organizar a casa.
Você tem lá o site, a loja, se tiver loja, né, dentro da loja, talvez tenha algum materialzinho de ponto de venda que você vai acompanhar, uma testeira, uma coisa, né, um stopper, que você, né, para posicionar ainda. A parte de equipe de vendas, né? Provavelmente você tem mais gente vendendo além de você. Então Sim. você tem que treinar esse povo a falar com esse coração, com essa alma que você fala. É difícil. É difícil. É difícil. Mas tem que treinar. Um pratinho na mesa ajuda a resolver isso. Ajuda mesmo. Mas é aí que tá. O marketing chega a ser um pratinho. O vendedor talvez chegue a ser um pratinho. Então, né? Essa amarra, ela é fundamental. Ela é fundamental. E beleza. Então, aqui nós organizamos. E aí as outras 3 camadas, elas são contínuas. Então, presença, eu tá ali presente organicamente, no Google, nas redes sociais, nos meus clientes, quem é meu cliente, o que eu faço de relação com esse cliente. O ataque já é grana, investimento, publicidade, tráfego pago, influenciador, CRM, ou trade em si, né? Que é o que você faz muito, degustação. Seu produto é um negócio maravilhoso. Você degusta, vende. Tira a degustação, cai um pouco a venda. Então, essa virada é construção de marca. Isso vai existir sempre. Mas cada vez você tem que ficar menos dependente da degustação. Né? O seu desafio grande é esse. Né? Sim. Que é, como o produto é bom, o cara comeu, experimentou, levou para casa. Gostou, ele viu de novo, lembrou de novo, ele vai comprar sem a degustação. Então, é um ciclo que você vai criando, né? Que é muito legal. E aí você lança um produto novo, degusta, e aí ele, outro produto e tal. Aí você vai conversando com esse cliente. E por último, disruption é participar de uma feira, igual você participou lá da Super Minas, ou da Aluga, né? Aí, Aluga Brasil, isso. Natural Tech, Gluten Free, participam de várias. Eventos, tecnologia. Semon, aqui em Minas Gerais. Um medidor de, sei lá, inventar algumas coisas para você fazer uns testes. Então, é pensar um pouquinho fora da caixa. Então, eu organizei o marketing. E aí, para mim, isso tudo é marketing. Ainda tem produto, né? Que aí eu não pus na mandala, porque aí ele foge um pouquinho do meu core, que é a agência. Eu cito no livro, Sim. mas o produto, igual vocês têm, é uma outra linha. Que o marketing tem que olhar para ele, sim. Claro. Desenvolver junto, fazer pesquisa junto. Mas eu quis falar assim, tem tanta coisa no marketing. Vamos ver onde a gente encaixa cada coisa e como é que você trabalha isso bem sem perder. Genial. Sem perder a força da marca. Que é isso, o branding em si, lá do núcleo, né? Então foi isso que eu fiz. E aí foi em 2022 que eu criei, já tá... E aí o ano passado eu lancei o livro com a base dela e tem um outro framework de planejamento de marketing. Parabéns, ficou maravilhoso. Adorei. Legal, obrigado. Né? Legal. Quero um feedback, depois você manda um feedback. Seguramente, já tem gente na lista para emprestar o livro. Muito bom. Muito bom. Bom, temos mais um tempinho. Vamos falar de futuro? Vamos. O que vocês estão pensando em futuro? O que vocês estão planejando para Off Gluten? Além de lançamento de produto, além de tecnologia, IA, o que vocês estão trabalhando mais frentes? Como é que vocês estão fazendo? Fernando, hoje a gente tem uma operação, sabe? E um dos desafios da empresa, acho que de qualquer empresa, é que você tem que ter uma realidade, um momento atual muito sólido, muito consistente. E tem que ter um pouco do visionário olhando para fora, olhando para o futuro, sabe? Mas você não pode esquecer da operação, não, porque a operação é todo dia. No nosso futuro, o que a gente olha? A gente olha para uma operação mais robusta, que esteja mais ajustada, cada vez com menor participação dos sócios. Uma operação que funcione, porque ela está bem... A gente trabalha muito com processo. A gente é muito chato. Nós somos uma empresa, assim, nós fomos auditados, a Google chamou a gente para fornecer algumas coisas. E aí tinha que fornecer através de uma empresa de facilities, uma empresa muito grande, uma sociedade anônima aí. E esses caras só compram se te auditar. E nós somos auditados e o cara falou, velho, você tem mais processo do que muita indústria grande que eu vi. Você tem rastreabilidade de tudo. Você tem, o cara pega um saco,
me dá a nota fiscal dessa farinha aqui, me fala o dia que ela comprou, de quem que você comprou, quanto que ela custa, qual que é a validade, tudo. Fala, esse inseticida aqui, você está falando que você tem uma norma para fazer o cuidado de indústrias de alimentos, para que você não tenha pragas, com produtos específicos, nas áreas certas. O cara falou, esse produto aqui, eu quero saber o que, que ele tem, qual que é a toxicidade, o que, que faz se alguém tiver uma intoxicação com ele, por que, que ele está aqui e não está na área de produção. E aí você pega, abre a ficha, o cara falou, velho, você tem tudo. Então, a gente tem muito processo. Quando a gente acabar de botar isso tudo redondo, a gente vai estar muito pronto para crescer. Nós estamos agora buscando investimento. Porque isso vai nos permitir algumas coisas. Primeiro, trazer cada vez uma solução de alimentação mais completa. Eu tenho alimentação para o jejum, para as refeições, para os lanches, para um momento festivo, eu tenho a sobremesa, eu tenho... Então, ter uma solução para nós faz muito sentido. E essa solução não precisa ser só nossa, ela pode ser de empresas irmãs, empresas parceiras com quem a gente coopere. Nós acreditamos em cooperação muito mais do que em concorrência. A gente hoje já faz isso, e isso já está funcionando. A gente está produzindo marcas próprias para terceiros que confiaram suas marcas ou que buscaram nossos alimentos com marca própria. Então isso tudo já está acontecendo, esse movimento todo já está acontecendo. Então para onde é que a gente olha? A gente olha para um portfólio mais robusto, processos muito... a casa muito organizada para as coisas funcionarem e a gente poder realmente expandir sem tropeçar. Porque expandir com problema é tropeçar nas próprias pernas, né? Isso a gente não vai fazer. Todo mundo aqui já teve empresa, já teve plano real, já teve um monte de coisa. A gente é do ramo, nós somos empresários. A gente quer expandir canais, porque o nosso propósito vai chegar à sua completude ali, vai ter uma forma mais integral quando eu conseguir estar nos restaurantes, nas lanchonetes, nos aeroportos, nos hospitais, nos hotéis. Então tem muito espaço que a gente ainda não chega, que a gente precisa vencer o preconceito e precisa vencer as dificuldades operacionais de ter um produto congelado e de estar num espaço onde o cara manuseia o produto de panificação tradicional e a gente não quer que ocorra contaminação cruzada. Então tem desafios. Nosso propósito é qual? Vencer desafio. Eu saio de casa todo dia de manhã, agradeço a Deus, peço pelo nosso dia. Eu não tenho certeza se eu vou voltar, mas eu tenho certeza que se eu voltar eu terei aprendido algo novo, como aprendi aqui hoje. Então, assim, cara, a gente vai aprender mais e vai fazer melhor. Muito bom ter no mercado gente igual você, igual seus sócios, né, que tem coragem, que luta por um mercado diferente, por transformar culturalmente um país. Eu acho que esse produto tem um canal de exportação também muito bom. Né? Em breve vocês vão conseguir exportar. Assim seja. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E para finalizar, eu queria que você falasse aí duas coisas. Primeiro, onde as pessoas te encontram, redes sociais, né? LinkedIn e tal. Eu te encontrei facilmente. E deixasse um recado para empreendedores, porque sua via empreendedora, eu acho que o país precisa dessa coragem, dessa vontade de fazer diferente, sabe? Legal. Bom, a gente está com o site offgluten.com.br, Instagram, LinkedIn, tudo Off Gluten. Então, com essa palavra-chave nas redes sociais, todo mundo vai nos achar. Que é muito bom. Nas embalagens tem telefone de contato, tem saque, tem... Cara, eu falo que se o cara fizer um sinal de fumaça e ventar para o lado certo, eu atendo. Assim, se ele ligar, se ele mandar um e-mail, se ele mandar uma mensagem, um direct no Instagram, se ele mandar uma mensagem no LinkedIn, em qualquer canal ele será atendido. E se não for, liga para mim e reclama, porque está errado, a gente tem que atender. E a mensagem que eu deixo é a seguinte: o Brasil é um espaço imenso de oportunidades. Imenso de oportunidades. Eu vejo as pessoas falarem mal do país e isso me deixa triste, porque eu acho nosso país fantástico. Eu conheço alguns países, menos do que eu gostaria. E acho o Brasil um lugar fantástico. Fantástico. Tanto que muita gente vem da Europa, vem dos Estados Unidos, vem de um monte de lugar para o Brasil, porque aqui é fantástico. É um lugar acolhedor, que as religiões estão juntas, as raças estão juntas, a gente não tem guerra, não tem maremoto, não tem terremoto, o clima é maravilhoso.
O que a gente tem que ter é coragem para trabalhar e seriedade, porque eu não acredito em trabalhos feitos de forma precária, de forma amadora, sem seriedade. Você pode errar, mas você erra tentando fazer o melhor. E a gente aprende muito com os erros. Então, velho, é ter coragem. E um desafio que todo empresário tem, principalmente na pequena empresa, é o Estado. O Estado é muito pesado. O país hoje tem uma carga tributária pesada, tem obrigações secundárias pesadas, né? Não é só pagar o imposto, é a guia, a segunda via para não sei quem, fazer a declaração não sei de quê. Então, isso hoje é realmente muito estressante, muito cansativo. O Estado é um peso muito grande. Mas, cara, se você é empresário, faz certo. Paga imposto certo, vende tudo com nota, direito. Discute o que você não concorda de forma legítima e vai dar certo. Tem tudo para dar certo. A gente nasceu para brilhar, velho, para ser feliz. Pega com Deus e toca o pau. Vambora. Coisa boa. Ó, agora nós vamos finalizar, mas eu vou ali buscar os produtos que ele trouxe pra gente comer aqui, tá bom? Estão na airfryer quentinhos. Valeu, gente. Até a próxima. Muito obrigado. Fernando, obrigado. Foi um prazer imenso.